Paulo, olha só, vai na linha daquilo que eu já tinha dito antes, a democracia sem povo. Vamos manter essa expressão na cabeça, que eu acho que ela resume muito do que eu estou tentando dizer aqui. Né? Esses ungidos, isso é uma crise que vem de longa data. A crise de representatividade, o abismo que se abriu entre uma elite cosmopolita, supostamente liberal, contra o povo, né? Tratado como ignorante demais, fascistoide demais para entender com refinamento as coisas mais esclarecidas. Então essa elite precisa empurrar a história em direção ao progresso, como eles enxergam. Isso é um fenômeno que vem perpassando aí as últimas décadas e tem vários analistas, vários livros, mais ou menos girando em torno desse mesmo tema. E é aí que entra a história do Lula. O Lula vai no Nordeste, né, onde foi o reduto da demagogia sensacionalista, populista do PT, onde tem mais miséria, mais ignorância e, portanto, mais suscetível aos encantos da esquerda, e ele não consegue arrastar ninguém. E o Lula não está falando com o povo. Não é para o povo nem com o povo que ele está falando. Isso está muito claro. Ele está falando com intelectuais, com a mídia, com empresários e com políticos, acima de tudo. Políticos. Né? Ele, esses dias aí, essa semana, ele botou um recado nas redes sociais dele que, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: eu não vou concorrer para perder. Estou velho demais para isso. Se eu for concorrer, é para ganhar. Isso não, ninguém pode interpretar isso como uma coisa de ele teve uma reunião ali com um coach de autoajuda e está vendendo estima. Ninguém pode acreditar nisso, porque, de novo, ele não está arrastando ninguém. Ele vai no Nordeste numa reunião lá, tem 7 pessoas. Então, ele não está falando com o povo. Não é autoajuda, não é autoconfiança ou simulacro de autoconfiança. É um recado para alguém, ou para alguns, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu sou o único instrumento que vocês têm, porque todos esses nomes de terceira via não prosperam, vocês tentaram de tudo, eu sou o único capaz de, dentro de algum fingimento, né, por recall, por qualquer coisa que seja, derrotar Bolsonaro. Né? Para isso acontecer, eu tenho que ter garantia de que se eu entrar nessa disputa, nesse pleito, é para ter o resultado certo. Eu, pelo menos, leio assim. E o escárnio é tão grande que logo depois ele vai lá e fala que a Petrobras está sendo alvo de um crime pelo atual governo e que não é apenas uma empresa de petróleo e gás. Quando o Lula fala isso, a gente sabe que ele está falando a verdade. Para ele, a Petrobras é uma enorme teta para ele e seus comparsas mamarem. Né? É crime acusar o governo atual de crime por estar vendendo ativos depois do petrolão. Entendeu? Então, assim, é escárnio à luz do dia. Ninguém pode se fingir de morto. O sujeito teria que ser um urso que está hibernando durante estações inteiras para fingir que não sabe o que está acontecendo no Brasil. Né? Em relação a essas ameaças que ele está fazendo, são muito escancaradas. O editorial da Gazeta do Povo nessa quinta-feira foi exatamente sobre isso, Lula e o controle sobre a imprensa, e abre assim: após prometer revogar o teto de gastos, ao lado do Fernando Henrique Cardoso apoiar o retrocesso protecionista no Mercosul, o ex-presidente, ex-presidiário e ex-condenado Lula lançou mais uma plataforma em sua campanha antecipada para a presidência, o cabresto na imprensa. E acrescentando depois o jornal, o Lula democrata é uma grande farsa. E o seu novo marco regulatório para a comunicação no Brasil tem tudo para ser a concretização do ataque à liberdade de imprensa que o PT deixou de fazer quando estava no poder. Eles aprenderam a lição. Não deixar a obra pela metade. O Lula tem comparado o Brasil com a Venezuela para colocar a Venezuela em bons lençóis. Ele disse que o Bolsonaro é pior que o Maduro, olha o que a mídia fez com o Chaves na Venezuela. Os recados estão dados, meu Deus do céu. Ninguém pode fingir ignorância nessa novela. Ninguém. Né? Aí eu pego o gancho que o Fiuza já usou para falar do Biden. Né? Morreram 4 Marines nesse atentado terrorista que teve nas adjacências do aeroporto em Cabul, nessa quinta. Né? Todo mundo em peso culpando, obviamente, a lambança causada pelo Biden. A popularidade dele desabou. E aí eu pergunto de quem é a culpa, né? De quem é a culpa? E pode parecer implicância minha, Paulo, mas, de novo, né? A imprensa, a velha imprensa,
ela tem as suas impressões digitais em todas as cenas do crime. Porque ela vem perdendo relevância, mas ela fez de tudo para, de alguma forma, manipular as eleições e impedir os debates pelas próprias redes sociais. Vamos lembrar que o Trump foi banido do Twitter, sendo que o porta-voz do Talibã não está lá e o Maduro também. Então, a mídia protegeu o Joe Biden, não fez as perguntas duras que tinham que ser feitas, não questionou a sua aparente senilidade, né? O vendeu como um grande gestor, um senador apagado de meio século de Senado, cuja única proposta de lei que ele fez em 94 era para endurecer com um crime e ele tem vergonha dessa proposta hoje, porque é tabu para a esquerda, né? Tudo isso para derrotar Trump, que era tratado como o quê? Como ameaça, como maluco, como fascista e por aí vai. Biden acaba eleito como o presidente mais popular da história, como já disse o Fiuza, por correio, vale notar, né? E tá aí o resultado. Então, assim, não dá para eximir a imprensa de culpa nisso, porque até mesmo os questionamentos acerca da lisura do pleito foram abafadas. As perguntas. A turma foi. Você digitava coisa assim nas redes sociais, você gravava vídeo no YouTube, aparecia censura. Censura! Esse assunto está sendo disputado na Suprema Corte, fake news. Você não podia perguntar se era suspeito alguém como Joe Biden ser o cara mais popular da história se julgar pelos votos recebidos. Então, de novo, tá aí o resultado. Em menos de um ano de governo, olha a lambança geopolítica, cagada, sem falar na questão interna também, que está aprovando pacotes aí de estímulo trilionários e tudo que vai subverter o capitalismo americano e transformá-lo cada vez mais numa coisa parecida com a América Latina. Então, olha o preço disso. Ai, porque o Trump ofendia meus sentimentos. E o Biden está ofendendo o resto todo. A nossa segurança, a Constituição, começou governando numa hiperatividade por decreto, sob o silêncio cúmplice da imprensa. Então, de novo, está muito claro que estão tentando copiar o que aconteceu nos Estados Unidos no Brasil. Extirpar o Bolsonaro e colocar no poder alguém que o establishment acha que controla e sob um silêncio absolutamente cúmplice da imprensa, que já está enxaguando quem é o Lula. Agora, dá para crer que se depender mesmo do voto 1 a 1 do povo, esse será o resultado? Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nos institutos de pesquisa que colocam Lula como favorito para vencer quase no primeiro turno? Vamos ter a resposta no dia 7. É por isso que o dia 7 tem assustado tanto a turma de lá. É por isso. Porque vai ficar muito claro que, de um lado, tem uma multidão enorme. E do outro lado, não tem ninguém. Tem os intelectuais, os jornalistas, os políticos tradicionais, caciques. E aí? E esse é o embate? Então vamos logo, né, criar a democracia sem povo. Porque nesse modelo defendido por Barroso e companhia tem um pequeno entrave, né? Tem um pequeno incômodo aí, um obstáculo. Chama-se população, povo.